Convidamos Eduardo Bicalho, que apresentará sobre o tema o tecido ósseo inserido no sistema facial, mecanismos disfuncionais e suas implicações locais e globais. Eduardo, que é fisioterapeuta, mestre em engenharia biomédica, osteopata, professor e diretor do Colégio Brasileiro de Osteopatia. Bem-vindo e obrigado, Eduardo. Boa tarde, obrigado. Todos me ouvindo? O som, beleza, obrigado, boa tarde. Primeiramente, parabenizar pelo evento, né, que foi feito com maestria em pouco tempo, e pela ideia desse evento, né, de transmitir conhecimento, de ajudar pessoas. E parabéns pelo nível das palestras que foram ministradas anteriormente. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Obrigado. Vamos lá, então. Beleza, então, deixa eu só tirar aqui, só um momentinho. Melhor assim. Ótimo, muito bem. Meu nome é Eduardo Bicalho, fisioterapeuta, diplomado em osteopatia. Eu sou co-diretor e docente do Colégio Brasileiro de Osteopatia. E eu vim aqui falar para vocês uma palestra que a ideia dela basicamente é agrupar conhecimentos sobre a biologia do tecido ósseo, sobre a sua anatomia, sobre mecanismos fisiológicos do tecido ósseo, inserindo ele dentro do sistema facial. E também dentro desse contexto, a gente fazer algumas reflexões sobre os eventuais mecanismos disfuncionais que o tecido ósseo possa apresentar. Tudo bem? Vamos lá, então. O osso é um tecido que ele é composto por... só um pouquinho, isso. Ele é composto por células especializadas. Basicamente, existem células que têm a função de promover a síntese do tecido ósseo, a degradação, e as células que têm funções mecanosensoriais bastante interessantes, que são os osteócitos. Como vocês podem ver nessa imagem, os osteócitos, que nada mais são que os osteoblastos na sua divisão final, os osteoblastos maduros, os osteócitos são células que elas estão totalmente interligadas, né? Elas habitam numa matriz extracelular, então elas estão totalmente interligadas e também são devidamente monitoradas por uma rede neuronal bastante complexa e interessante. Depois a gente vai falar como que essas células detectam o movimento e como que elas monitoram, como que elas modulam a atividade dos osteoblastos e osteoclastos. Então, essas células, elas habitam uma matriz extracelular, que no caso, o tecido ósseo, a matriz, essa imagem ao lado direito, ela mostra a proporção dos componentes da matriz. E como vocês podem ver, praticamente a metade da matriz extracelular do tecido ósseo ela é composta por minerais, especialmente o cálcio e o fosfato. E esses materiais inorgânicos, né, os minerais, eles promovem a capacidade de resistência do tecido ósseo. O osso é um tecido que tem uma grande condição, grandes propriedades mecânicas, né? O osso ele tem características viscoelásticas de tal forma que ele precise, ao mesmo tempo, proporcionar resistência para proteger os tecidos, da mesma forma também precisa promover flexibilidade, elasticidade, para que a mecânica, o movimento humano possa se dissipar. Então, além desses componentes inorgânicos, o osso também ele é composto por, a matriz extracelular é composta por fluidos, né? Então, cerca de 10 a 20% dessa matriz é composta por alguns fluidos que nós vamos falar adiante. Além disso, existem as proteínas, que basicamente a mais abundante de todas elas é o colágeno, né? Que é a proteína mais presente no corpo humano e não deixa de ser diferente no osso. No osso, o colágeno do tipo 1 é o mais presente. E essas estruturas que compõem a matriz extracelular, sejam elas as orgânicas e as inorgânicas, a disposição, a concentração, a quantidade de fluidos nessa matriz, esses são fatores essenciais que determinam as condições mecânicas do tecido ósseo. O colágeno, como aqui você pode ver uma microfotografia, né, mostrando as fibras de colágeno,
a disposição dessas fibras, nós devemos lembrar que essa proteína, ela apresenta importantes características que fazem com que ela se adapte aos estresses mecânicos, ou seja, ela se adapte à demanda funcional. Então, ela apresenta características tixotrópicas, que basicamente é a capacidade de mudanças dos estados gel-sol, sol-gel, né, dependendo da carga mecânica imposta a ela, ou seja, alterações na viscosidade do tecido. E o colágeno também apresenta características piezoelétricas, ou seja, ele é um condutor elétrico. As cargas mecânicas impostas ao osso são transformadas em estímulos elétricos, e esses estímulos elétricos auxiliam na modulação daquelas células especializadas que nós falamos anteriormente. Muito bem. Então, o tecido ósseo, ele apresenta geralmente uma região mais compacta, uma região mais esponjosa, né, o osso trabecular, e a sua periferia, o osso, ele é envolvido por uma capa de tecido formado por colágeno e elastina, que é o periósteo, né? O periósteo, ele é extremamente vascularizado, inervado, vamos falar um pouco mais sobre ele adiante. E essa arquitetura do tecido ósseo, ela é extremamente importante na questão de movimento, né, de dissipação de cargas mecânicas, e como vocês podem ver nessa imagem, ela, dentro dessas camadas de tecido, existem canais longitudinais e transversais. Esses canais de Volkmann e Havers, eles são canais por onde, dentro deles, permeiam os fluidos intraósseos. Então, basicamente, nós temos alguns tipos de fluidos que penetram nesses canais, e esses canais se subdividem em canais menores, que nós vamos mostrar em imagens posteriores, que são exatamente os canalículos, que são os ambientes onde estão habitando os osteócitos. Então, o periósteo é uma estrutura bastante interessante de se observar, né? É a capa, é o envelope do tecido ósseo. Nessa imagem mais inferior, você pode ver uma aproximação desse tecido. E como vocês podem ver, aqui nós temos um aspecto, uma característica anatômica muito interessante do periósteo. Como vocês podem ver na imagem, o periósteo, ele tem fibras de colágeno que vão penetrar no tecido ósseo e vão se conectar interiormente com a capa mais interna do tecido ósseo compacto, que é o endósteo. Então, o tecido ósseo, ele tem o envelope mais externo, que é o periósteo, e lá dentro do tecido ósseo, nos casos especialmente em ossos longos ou esponjosos, né, aqueles que têm o canal medular, como é o exemplo da imagem, existe o endósteo, que é o envelope interno. Então, existe uma comunicação direta entre o periósteo e o endósteo através das chamadas fibras de Sharpey, que são fibras colagenosas. Aqui nós podemos observar uma microfotografia em que nós temos detalhadamente o periósteo ali representado pela letra P, uma coloração mais avermelhada, o canal medular, que está representado pela letra MC, e logo ao lado da letra MC vocês podem ver uma camada, um envelope preto, que seria o endósteo. E as fibras de Sharpey, elas estão destacadas na imagem por essas setas pretas. Então, elas são basicamente uma expansão do exterior, do envelope externo do osso para o interior do tecido ósseo. E essas fibras de Sharpey, elas estão mais presentes em regiões onde o osso é maior submetido à demanda funcional. Ou seja, as fibras de Sharpey, elas estão mais presentes em áreas de inserção da fáscia profunda, de inserção de ligamentos, de tendões. Então, a demanda funcional é extremamente importante no que se refere à presença dessas fibras de Sharpey. Então, o tecido ósseo, como nós sabemos, ele tem uma formação, um remodelamento que acontece durante toda a nossa vida. Basicamente, esse remodelamento acontece de duas formas. Uma forma seria a ossificação intramembranosa, que ela acontece especialmente nos ossos planos, representados nessa imagem. Então, esses ossos planos apresentam centros de ossificação, que são os núcleos metabólicos, né, que vão formar o tecido ósseo. O tipo de ossificação mais presente é a ossificação endocondral, que ela acontece especialmente em ossos longos, ossos da base do crânio,
e a precursora desse crescimento, desse remodelamento ósseo, é a cartilagem. Então, vários ossos do nosso corpo, quando nós nascemos, eles são divididos em partes, e isso acontece muito nas sincondroses, e ao longo do tempo, quando o esqueleto humano vai se desenvolvendo, essas sincondroses elas se fundem, e a partir daí essas várias peças se fundem em uma única peça. Essa é a ossificação endocondral. Então, essa tabela, ela ilustra, né, essas 3 colunas mostram, na coluna da esquerda, alguns ossos do corpo humano, a coluna do meio, as divisões desses ossos, e a coluna da direita, o tempo de fusão desses ossos. Então, destacando aqui, por exemplo, o sacro, que ele é um osso que é dividido em 5 partes quando nós nascemos, e que ele pode levar cerca de 25 a 30 anos para que ocorra a fusão total. Então, é um tempo bastante prolongado. O osso externo, ele também é um osso que, quando nós nascemos, ele é dividido em 6 porções, e uma delas, que é a articulação xifoesternal, ela pode levar cerca de 35 anos para se fundir. Da mesma forma, o occipital, que é um osso craniano da fossa posterior, ele é dividido em 4 partes, e essas partes podem se fundir aí por 4, 5, 7 anos de vida. Então, vejam que durante o desenvolvimento, o remodelamento ósseo, vários ossos, eles se fundem, eles se tornam, de várias peças, eles se unem e se tornam peças únicas. E dentro do contexto desse remodelamento, os osteócitos apresentam um papel primordial. Então, vários fatores influenciam esse processo de remodelamento. Fatores metabólicos, né, alimentação, a ação endócrina e parácrina, e também, o mais importante de todos, a demanda mecânica, a demanda funcional imposta ao osso. Então, quando existem eventos em que a demanda funcional é imposta no tecido ósseo, você tem eventos de mecanotransdução, que nada mais é que a transformação de um estímulo mecânico em um sinal biológico. Então, essa imagem mostra, por exemplo, de uma maneira bastante detalhada, da esquerda para a direita, a mecanotransdução acontecendo basicamente com a tensão imposta nas fibras de colágeno, que se conectam com proteínas que penetram dentro das células, né, que são proteínas transmembranosas, como, por exemplo, as integrinas, e essas proteínas, elas, quando são submetidas às cargas mecânicas, elas alteram as cargas elétricas da membrana celular, modificando o metabolismo das células, ou seja, modificando a atividade das células. Então, um evento mecânico se transformando em um sinal biológico. Essa mecanotransdução, ela chega aos osteócitos, que são as células especializadas nesses princípios, e as principais fontes de estímulos aos osteócitos são o estresse mecânico, a pressão hidrostática, mas principalmente alternâncias na dinâmica fluídica. Então, naquela primeira imagem que mostrava a arquitetura do tecido ósseo, vocês viram os canais de Harvers e Volkmann, né, que estão destacados nessa imagem ao lado esquerdo. Se a gente aproximar essas imagens, nós vamos ter os canalículos, né, que são as subdivisões desses grandes canais, onde se encontram especialmente fluidos intersticiais. Então, nesses canalículos, as alternâncias de pressão no fluido intersticial são elas que vão gerar mecanotransdução, que se transmitem para o osteócito, que é a célula que tem essa função. Então, o osteócito, quando ele é estimulado ou não, ele vai modular o remodelamento ósseo. Então, ele comanda a atividade dos osteoblastos, aumentando a formação óssea, ou, no caso, a atividade dos osteoclastos, aumentando a absorção óssea. O osso, ele é um tecido que apresenta, como vocês viram, a matriz extracelular, 10 a 20% de fluidos, então é uma quantidade bem grande de fluidos. O osso, tradicionalmente, na literatura, vocês vão encontrar que o osso tem sangue arterial, venoso e fluido intersticial. Isso é o que vocês vão encontrar na maior parte da literatura. Alguns autores, na literatura clássica, eles falam que somente o periósteo apresenta a vascularização linfática, né, capilares linfáticos. Porém, alguns estudos dos últimos anos, algumas pesquisas experimentais, elas vêm mostrando que outros compartimentos do tecido ósseo apresentam capilares linfáticos. Então, várias pesquisas mostram que determinados tipos de tumores, quando penetram no tecido ósseo, carregam consigo capilares
linfáticos. Porém, esse estudo, publicado no ano de 2013, ele utilizou uma análise através da imunofluorescência, uma análise mais específica, que pôde observar que mesmo em ossos saudáveis, existe a presença de capilares linfáticos em todos os compartimentos, ou seja, no osso cortical, na medula óssea e também no periósteo. Uma outra grande dúvida que ronda, né, a ciência, especialmente essa área que nós estamos vivendo, que é o estudo das fáscias, existe uma grande indefinição. Então, existe uma grande pergunta no ar, que todos se fazem, inclusive o Gabigol. Existe essa questão, o osso, ele é fáscia ou não? Ele faz parte desse sistema facial, desse tipo de tecido conectivo ou não? Então, as definições mais tradicionais, né, que são mais utilizadas do sistema facial, como, por exemplo, essa que eu destaquei na imagem, né, uma publicação por alguns autores renomadíssimos, incluindo Robert Light, Carl Steckel, essa definição, ela sugere que ali na parte de cima do texto, as estruturas que fazem parte do tecido facial, e como vocês podem ver, eu destaquei eles definindo que o periósteo faz parte do tecido facial. E eles sugeriram que a face interpenetra e envolve todos os órgãos, músculos, ossos e fibras nervosas, mas tradicionalmente o periósteo é a estrutura do tecido ósseo que faz parte do sistema facial para a maioria dos autores. Porém, alguns outros autores contestam essas definições, como por exemplo John Sharkey, que ele sugere que o osso sim faz parte do sistema facial como um todo, né, todos os compartimentos do osso, e que quando a gente fala em continuidade do sistema musculoesquelético e facial, é muito importante observar a presença das fibras de Sharpey, que elas, como eu mostrei antes, elas transmitem esses tecidos que chegam na periferia do tecido ósseo para o interior dele. E ele também acaba também relatando que existe uma intimidade no desenvolvimento embriológico do tecido facial e do tecido ósseo, e isso merece a consideração que o osso é fáscia. Um outro autor que contesta e que propõe uma nova definição para o sistema facial, incluindo estruturas líquidas e sólidas, que seriam os ossos, é o Bruno Bordoni. Então, ele publicou esse artigo no ano de 2019, em que ele fala que o tecido ósseo, como um todo, ele corresponde perfeitamente ao sistema facial, porque pelas seguintes questões: a continuidade anatômica, a continuidade microscópica do tecido ósseo, a origem embriológica, que é muito relacionada às fáscias, as atividades endócrinas, né, autócrinas e parácrinas, ou seja, a secreção de hormônios que influenciam o próprio osso, influenciam células adjacentes, e também as respostas mecanometabólicas. O osso é uma estrutura extremamente inervada, ele tem inervação sensorial, ele tem inervação somática e simpática em todos os compartimentos, porém com densidades diferentes. Então, um estudo fala que para cada 100 fibras no periósteo, que é a área mais inervada, existem 2 na medula e 0,1 no osso mineralizado. Então, essas fibras nervosas, elas inervam receptores sensoriais que detectam vários tipos de estímulos, né? Esses receptores são multimodais, então eles detectam estímulos mecânicos, inflamatórios e nociceptivos. Então, o osso é sim uma estrutura bastante inervada. O osso, além da inervação somática, simpática, alguns estudos sugerem que o osso também apresenta inervação parasimpática. Porém, até o atual momento, não se sabe exatamente qual é a disposição dessa inervação e a densidade dela. Então, existe aqui um estudo que mostra que o sistema nervoso autonômico ele tem uma relação muito íntima com o metabolismo ósseo. Então, o sistema nervoso simpático, ele ativa os osteoclastos, então ocorre uma maior absorção do tecido ósseo quando o simpático é atuante, e quando o sistema parasimpático é atuante, ele inibe a atividade dos osteoclastos, ou seja, ele favorece a absorção a formação, do tecido ósseo. Existem outros estudos que também mostram que essa relação do sistema nervoso autonômico com remodelamento ósseo, ela sofre
modificações de acordo com o ciclo circadiano. Então, durante a noite, por exemplo, onde existe um predomínio da atividade parasimpática, existe maior formação de tecido ósseo. E durante o dia, quando você tem uma atividade simpática mais predominante, ocorre um aumento da absorção. Então, pelo fato de o osso ser uma estrutura extremamente inervada e que apresenta receptores teciduais multimodais, esses receptores basicamente são inervados por fibras representadas em azul ali na imagem, que são as fibras grossas, mielinizadas, né? Aquelas que detectam estímulos mecânicos, térmicos, e as fibras finas não mielinizadas que detectam estímulos nociceptivos, né? Que estão representados pela coloração vermelha na imagem. Então, quando esse tecido, incluindo o tecido ósseo, ele é submetido a um evento de estresse, lesão, inflamação, você tem a liberação de mediadores inflamatórios no local. Esses mediadores são levados através dos neurônios nociceptivos num sentido aferente. Quando eles chegam no gânglio da raiz dorsal, ocorre um fluxo antidrômico, ou seja, um neurônio aferente mandando respostas eferentes. Esses mediadores voltam para o receptor periférico, gerando uma sensibilização no tecido periférico. Então, essa sensibilização, ela é fisiológica, ela sempre acontece quando existem lesões. Porém, em algumas situações, em alguns casos, elas podem se perpetuar ao longo do tempo. Então, além disso, esses mediadores inflamatórios são direcionados para o corno posterior da substância cinzenta da medula, gerando a chamada neuroinflamação, uma sensibilização central. No corno posterior da substância cinzenta da medula, também chegam aqueles neurônios de grosso calibre que, quando existe uma sensibilização, a partir desse momento, eles também vão transmitir impulsos nociceptivos. Nesse corno posterior, existem ali os chamados neurônios de ampla faixa dinâmica, que são neurônios que trazem informações de vários outros tecidos, várias outras fáscias. Todas essas informações convergem para o mesmo segmento medular, todas elas chegando através desses neurônios de Wide Dynamic Range, ou ampla faixa dinâmica. Informações que vêm da pele, da miofáscia, da face visceral, da face vascular, da face óssea, todas elas chegam ali. Então, quando existe uma sensibilização periférica, acontece um fenômeno de alodínia, ou seja, estímulos não nociceptivos se transformando em dor, ou uma hiperalgesia, um excesso de dor, tanto no receptor periférico quanto naqueles outros tecidos que convergem para o mesmo segmento medular. Além disso, acontece a resposta desse mecanismo, ou seja, uma alteração na atividade eferente, seja ela somática ou autonômica. Especialmente, eu gostaria de destacar a modificação na atividade eferente no que se refere à vasomotricidade de artérias, grandes veias e linfáticos. Porém, esse processo ele é fisiológico, mas existem grandes dúvidas na ciência. E as principais dúvidas são por que em algumas situações essa sensibilização ele se perpetua ao longo do tempo, diferente daquilo que se espera do processo. Então, os principais autores, estudiosos da neurociência, eles sugerem que os principais fatores seriam a intensidade do estresse e a frequência do estresse promovidos que vão causar o fenômeno de sensibilização. Acontece que o osso é um tecido que também ele entra dentro desse contexto da sensibilização. A sensibilização óssea ela também é fisiológica, porém, quando um processo de reparação não acontece de maneira eficaz, os receptores multimodais eles vão estar num estado de alerta, ou seja, o osso vai permanecer por um tempo muito prolongado num estado de sensibilização periférica. E, da mesma forma, bombardeando a medula, gerando uma sensibilização central. Várias condições geram a sensibilização. Patologias como tumores, osteoartrite, traumas, lesão, fratura e um fator muito importante dentro do nosso contexto que é a imobilização. Esse estudo publicado em 2014, ele evidenciou experimentalmente que a imobilização com gesso, ela gera sensibilização no tecido ósseo e na medula, ou seja, a perda de movimento é um problema. Então, quando falamos sobre fáscia, sobre tecidos, a definição de disfunção somática, que ela vem da osteopatia, ela cabe muito bem, que ela fala que a disfunção somática é uma função alterada ou debilitada de vários componentes, incluindo as estruturas faciais. Existem vários modelos dessa definição
E o modelo mais atual sugere que existam alterações nas propriedades físicas da fáscia, além das atividades neurológicas perturbadas. A disfunção somática ela apresenta as suas características clínicas, né, que são aumento da densidade, assimetrias, restrições e aumento da sensibilidade. Existe uma definição que está mais diretamente relacionada ao tecido ósseo, que fala que a disfunção intraóssea, porque a disfunção somática ela está mais voltada à relação entre estruturas. A disfunção intraóssea ela é uma definição mais voltada para o interior da estrutura. Então, essa definição fala que é uma restrição de componentes fibrosos, da mobilidade, né, de componentes fibrosos e também de áreas não ossificadas. Então, os estresses agudos ou crônicos, eles podem gerar verdadeiras deformidades durante o desenvolvimento ósseo, que é o que acontece, por exemplo, nos casos das plagiocefalias, né, que é um assunto bastante debatido e que já existem vários estudos que mostram que a abordagem manual ela é bastante interessante nesse tipo de problema. Então, as disfunções intraósseas, elas não podem ser consideradas só nas crianças, porque o desenvolvimento ósseo ele é contínuo durante a vida. Então, existem perspectivas biomecânicas sobre esse aspecto e também perspectivas neurológicas, porque o tecido ósseo ele pode permanecer no mecanismo de sensibilização. Então, algumas reflexões sobre a disfunção intraóssea. Por exemplo, quando existe uma disfunção da matriz extracelular, uma disfunção do tecido ósseo bombardeando a medula, gerando mecanismos de alodínia, hiperalgesia e uma sensibilização central, você deve lembrar que existem várias outras estruturas e tecidos que chegam naquele mesmo segmento medular e que os sintomas podem se localizar nessas estruturas. Então, um exemplo prático, né, um indivíduo que tem uma sensibilização no osso do pé, gerando dor lombar, por exemplo. Da mesma forma, existe a resposta, a eferência. Então, a atividade motora, né, dos neurônios motores somáticos e também autonômicos, mudando a dinamismo fluídico, a matriz extracelular, afetando todos aqueles outros tecidos que fazem parte do mesmo segmento metamérico. A disfunção, quando existe qualquer outra estrutura em disfunção ou sensibilização, por exemplo, um órgão bombardeando a medula, gerando uma sensibilização central, nós devemos lembrar que essa resposta eferente pode afetar a dinâmica de fluidos, afetando o próprio tecido ósseo, gerando uma predisposição a lesões. Então, lesões macro ou micro, o que isso quer dizer? Lesões macro, fraturas, lesões micro, periostites, por exemplo. Então, uma fratura que acontece por um mecanismo de predisposição gerado por uma alteração na homeostase do indivíduo. Então, quando existe, agora observando num contexto mais biomecânico, né, uma condição mais física, quando existe uma disfunção da face óssea, alterando os componentes da matriz e as suas características viscoelásticas, piezoelétricas e tudo mais. Quando a gente observa isso dentro de um contexto de biotensegridade da unidade do corpo e que a face é um elemento contínuo, facilmente nós podemos pensar na propagação dessas tensões faciais do micro ao macro, ou seja, do osso para os tecidos adjacentes e, óbvio, o mecanismo inverso também pode ser pensado. Então, boa parte dessas reflexões que eu fiz com vocês, rapidamente, né, elas estão descritas num artigo que eu publiquei agora no mês de janeiro e que eu sugiro que vocês leiam esse artigo e claro, qualquer situação, dúvida e colocação eu fico à disposição para vocês. Desculpa se eu me atrasei um pouco, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que todos fiquem bem, todos se protejam, assim como Darth Vader, com suas luvas, máscaras. E aqui está o meu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato e colocar qualquer outra dúvida, tá legal? Muito obrigado e agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa tarde.